Maravilha. Vamos continuar então, pessoal, onde a gente tinha parado. Tínhamos parado nessa última questão aqui. Agora sim a gente vai começar a falar aí de proposições, negação de proposição. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de negação, a gente, o que é negar uma proposição? Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Então, eu quero insistir com vocês nesta definição, porque no nosso dia a dia, o senso comum nos orienta que negar alguma coisa é dizer não. E no raciocínio lógico não é isso. Negar é dizer não. Negar é mudar o valor lógico. Então, eu devo entender que ao negar algo, eu posso tanto de acrescentar o não, como eu posso retirar o não. Entendem isso? Então, não fiquem no entendimento que negar obrigatoriamente tem que colocar o não. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, retirar o não, tá? Então, por definição, nós temos o seguinte, tá? A negação de uma proposição é a mudança do seu valor lógico. Então, se eu tenho algo que é verdadeiro, ao negar, ele passa a ser falso. Se eu tenho algo que é falso, ao negar, ele passa a ser verdadeiro. É isso, tá? Mudar o valor lógico. E a representação da negação é o tiozinho ou aquela cantoneira. Lembram que eu ensinei para vocês? Que pode ser representado também pela cantoneira, que é aquele Lzinho assim, ó, tá? Um dos dois. Bom, para negar uma proposição simples, gente, é muito tranquilo. Por quê? Porque é colocar o não ou retirar o não. Não tem regra, tá? Ou eu coloco ou eu tiro o não. Por exemplo, Carlos é médico, negação. Carlos não é médico, tá? Maria é dentista, negação. Maria não é dentista, beleza? Agora, se eu tiver uma proposição que já traz o não, por exemplo, João não é médico, nega isso. Agora eu retiro o não. Eu digo que João é médico. Se eu tenho que Maria não é estudante, eu quero negar, então eu digo que ela é estudante. Beleza? Então, quando a gente já tem uma negação, ela se torna uma afirmação, tá? João é médico, nega, João não é médico. Nega de novo, João é médico, volta a ser médico, tá? Eu digo que ele não é, depois eu neguei, volta a afirmar novamente. Então, a dica é, a negação de uma negação é sempre uma afirmação. Não esqueçam disso. Beleza. Equivalências da negação. O que é equivalência da negação? São formas de dizer para você negar sem necessariamente utilizar a palavra negue. Então, ele pode dizer, não é verdade que há, isso é a mesma coisa que negação de há. Ele poderia dizer, é falso que há, ou seja, é a negação do há. O há está representando aí uma proposição, ok? Então, eu posso dizer negue a proposição A, ou dizer não é verdade a proposição A, ou é falso a proposição A. Tudo isso são formas de pedir que seja feito a negação. Tranquilo? Bom, exemplo, Carlos é mecânico. Eu quero fazer a negação disso. Não é verdade que Carlos é mecânico. Isso é a mesma coisa que dizer que Carlos não é mecânico. Ou eu poderia dizer, é falso que Carlos é mecânico. São formas equivalentes de falar, fazer a negação de uma proposição. Beleza? Fique atento, porque a banca costuma, ao negar, ao invés de aparecer de forma clara, Carlos não é mecânico, pode aparecer uma dessas duas. Não é verdade ou é falso, e ambas querem dizer a negação, tá? Então, eu trouxe para chamar a atenção de vocês. Agora, vamos ver a proposição composta. Nós vamos ver o e, o ou e o se, então. O e e o ou são muito parecidos, gente. Como que eu nego uma proposição composta ligada pelo conectivo ou? Desculpa, a conjuntiva, pelo conectivo e. Então, eu tenho P e que. A regra é muito simples. Você nega a primeira, nega a segunda e troca o E pelo O. Só isso, professor, só. Nega as duas e o E vira O. Exemplo, olha só, tá? Isso aqui é uma forma simbólica de apresentar a negação, tá? Aqui tá mostrando a negação de P e Q,
tá? Aqui, ó, negação de P e Q, nega a primeira, nega a segunda e o E vira OU, tá? Lembra? O E é chapeuzinho, o OU é o V. Beleza, olha só um exemplo. João é médico e Pedro é dentista. Eu quero fazer a negação disso. O que diz a regra? Nega a primeira, nega a segunda, troca o E pelo OU. João é médico, como que eu nego isso? João não é médico. Pedro é dentista, como que eu nego isso? Pedro não é dentista. Então, nega a primeira, nega a segunda, troca o E pelo OU. Então, vai ficar assim. João não é médico ou Pedro não é dentista. Captaram aí, gente? A regrinha, nega as duas e o E vira OU. É assim que nega a proposição composta ligada pelo conectivo E. Tudo bem, gente? Yes or no? Captaram aí? Ediane, Alina, cadê o resto do povo aí? Dá um oi para mim, só para saber se estão entendendo. Sim. Ok. Olha só, um outro exemplo. A neve é branca e o enxofre é verde. Como que eu nego a neve é branca? A neve não é branca. O enxofre é verde. O enxofre não é verde. Lembrando aqui, gente, que pode aparecer aquelas equivalências, tá? É falso que o enxofre não é verde. Não é verdade que o enxofre é verde. Então, fiquem atentos com as equivalências. Aqui eu estou usando o tradicional, o uso do não, mas pode aparecer uma equivalência. Fiquem espertos, tá? Então, aplicando a regra, troca o E pelo OU, a neve não é branca ou o enxofre não é verde. Beleza? Então, é isso a negação do E. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Eu acho que não. Tá. Negação de símbolos matemáticos, gente. Símbolos matemáticos. O que são os símbolos matemáticos? Eu tenho aqui, ó, o símbolo do maior, do menor, do menor ou igual, ó, esse aqui é maior, menor, menor ou igual, maior ou igual e o igual. Quando aparece uma sentença matemática e pede para nós negarmos, eu tenho que usar um desses símbolos. Então, o maior, como que eu nego o símbolo de maior? O símbolo do maior eu uso o menor ou igual. Lembra bem, maior não é menor. Maior é menor ou igual. E o menor é maior ou igual. E o menor ou igual é o maior, é o contrário. E o maior é o menor. E o igual é o diferente, ok? Então, nós usamos esses símbolos para fazer a negação quando aparece uma sentença matemática. Então, vamos lá. Olha aqui um exemplo. Fermat era médico e 2 menor que 5, tá? Faça a negação disso. Fermat era médico, 2 menor que 5. Então, vamos lá. Negando a primeira parte, Fermat era médico. Como que eu nego? Fermat não era médico. Segunda parte, 2 menor que 5. Olha só, o símbolo é o símbolo do menor. Símbolo do menor. Como que eu nego o menor? Maior ou igual, ok? Maior ou igual. Então, eu vou 2 maior ou igual a 5, perfeito? Troca-se o E pelo OU e o resultado final fica assim. Fermat não era médico ou 2 maior ou igual a 5. Fechou? Bom, isso aqui é a tabela verdade da negação. Então, se algo era verdadeiro, eu neguei, passa a ser falso. Se algo era falso, ao negar, passa a ser verdadeiro. Ok? Beleza. Agora vamos falar do ou, da disjunção inclusiva, do ou, tá? Então, eu tenho aqui P ou Q. Como que eu nego uma proposição composta ligada pelo ou? Mesmo procedimento do E. Nega a primeira, nega a segunda, só que agora o ou vira E. É o contrário. Quando era E, o E virava OU. Quando é OU, o OU vira E. Então fica muito fácil de guardar isso. Segue-se o mesmo padrão. Nega uma, nega a outra e o OU vira E. Então, olha só o exemplo. Pedro é dentista ou Paulo é engenheiro. Pedro não é dentista, Paulo não é engenheiro. Então, o OU vira E. Pedro não é dentista e Paulo não é engenheiro. Simples assim. Só isso, professor, só isso. Mas você tem que saber a regra, que o OU vira E.
Quem não sabe dessa regra, faz a negação e não troca o conectivo. Tem que trocar o conectivo. Se for E, vira O. Se é O, vira E nega as duas. Olha aqui, uma que aparece uma sentença matemática. Paris é a capital da França. Então, Paris não é a capital da França. Negação. 9 menos 4 igual a 5. Igual é diferente. 9 menos 4 diferente de 5, a negação. Troca o O pelo E. Paris não é a capital da França. 9 menos 4 diferente de 5. Captaram aí? Tranquilo, pessoal? Digam aí se está de boa, estão entendendo? Ok? Ok. Maravilha. Camões escreveu os Lusíadas ou π maior que 4. Camões não escreveu os Lusíadas e π maior vai ser menor ou igual a 4. Portanto, troca o O pelo E. Fechou? É isso. Tranquilo? Fechou, né? Vamos para o se, então. A negação da condicional, gente. A negação da condicional também é muito simples. Só tem uma forma de negar essa condicional. É fazendo o seguinte. Eu vou ter duas proposições ligadas pelo conectivo se, então. E a regra é, mantenha a primeira, ou seja, a primeira conserva ela do jeito que ela estiver, sem mexer em nada, e a segunda parte eu faço a negação. Olha só, eu mantenho a primeira e nego a segunda, se o conectivo for o se, então. E troco o se, então, pelo conectivo e, ou seja, pela conjunção, ok? Então, vai ficar bem assim, ó. Aqui está um exemplo simbolicamente, né? Simbolicamente, a negação aí de P e Q, tá? A negação de P e Q, tá aqui. Eu mantenho a primeira parte, mantenho a primeira. O se, então, vira e nego a segunda, ok? Então, vamos lá. Então, a negação da proposição composta com o conectivo se, então, é o caso mané. Então, aqui uma dica para você não esquecer, gente. Mané, só você lembrar, o se, então, é o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Mantém a primeira, troca o se, então, pelo e nega a segunda. Então, um macetezinho para você lembrar da negação do se, então. Se aparecer lá, faça a negação da proposição, e essa proposição está ligada pelo conectivo se, então, você lembra, o se, então, é a regra do mané. Mantém a primeira, o se, então, vira e nega a segunda, tá? Então, mantém a primeira, que é o ma, troca o se, então, pelo que é o e nega a segunda, que é o né aí que nós estamos fazendo referência. Maené, aí a gente fala tudo junto, mané, tá? Mas não esqueça. Olha aqui. Se Maria é médica, então Joaquim é advogado. Negue isso. Conectivo se, então. Regra do mané. Mantenha a primeira. Maria é médica, continua Maria é médica. Não vou mexer. Nega a segunda. Joaquim é advogado, Joaquim não é advogado. E troca o se, então, pelo e. Então, vai ficar Maria é médica e Joaquim não é advogado. Nega só a segunda parte, troca o se, então, pelo e, mantém a primeira. Simples, né, galera? Vamos ver um outro exemplo? Se tenho dinheiro, então sou feliz. Olha aí, conectivo se, então. Pede para negar. Mantém a primeira, tenho dinheiro, continua, tenho dinheiro, nega a segunda, sou feliz, não sou feliz, tá? E troca o se, então, pelo e. Então, vai ficar tenho dinheiro e não sou feliz. Tudo de boa, gente? Tranquilo? Dá um oi aí. Você explicando é fácil. Quero ver na hora. Não, são regras. Aí depois você vai ter que guardar essa regra, tá? Esse slide você Então, vai passar, professor? sim, eu estou gravando eles, depois eu vou disponibilizar para Tá, vocês essa mesma aula aí, tá? beleza. Obrigada. Se o céu é amarelo, então 3 maior igual a 5. Faça a negação. O céu é amarelo, mantenha a primeira, nega a segunda. 3 maior ou igual. Aí, símbolo matemático. Maior ou igual é o menor. 3 menor que 5. Então, vai ficar o céu é amarelo
e 3 menor que 5. Tranquilo? Então, é isso a negação do se, então. Vamos lá. Antes de começar com os exercícios aqui, né? Bora lá. Bora fazer exercício. Vamos lá. Vou voltar aqui. Pessoal, estão me ouvindo aí, né? Todo mundo está me ouvindo. Eu preciso que vocês respondam para mim. Então, prepare o microfone aí para responder. Nós trabalhamos 3 conectivos lógicos aqui. Nós trabalhamos o e, o ou e o se, então. Mais precisamente, a negação desses conectivos. Lembrem que para negar uma proposição simples, basta colocar o não ou retirar o não. Ficou tranquilo isso, né? Ou você coloca o não ou tira o não. Na proposição composta, depende do conectivo, tá? Depende do conectivo. Então, se for o conectivo e, como que eu nego? Nega as duas e o e vira ou, beleza? E o ou, como que eu nego? Falam para mim aí. O ou nega as duas e troca o ou pelo e. Yes! Obrigado, Ediane. Isso mesmo. Nega as duas, o ou vira e. E como que eu nego o se, então? Você então mantém a primeira, nega a segunda e troca. Ai, troca pelo e. Isso, muito obrigado aí. Então, o se, então, mané, a regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda e o se, então, vira e. Fechou, gente. Essas são as regras. Sabendo isso, vai ficar bem tranquilo. Vamos ver aqui agora. Bora fazer alguns exercícios aqui, tá? Vamos lá. Primeiro exercício aqui. Olha o que eu tenho nessa situação. A negativa correta para a afirmação. O professor fala e os alunos escutam. 30 segundos. A, B, C, D ou E? O professor não fala ou. Cadê? O professor não fala. Cadê onde tem a opção aqui? O professor não fala ou os alunos não escutam. Que letra seria? Letra A. Exatamente, letra A aí, né, gente? Ó, o professor não fala ou os alunos não escutam. O que eu tenho que observar aqui nessa questão? Qual é o conectivo que está presente? E o conectivo presente aqui é o conectivo E. Aí eu vou lá na regra do E. Como que eu nego o E? O E eu nego. Nega a primeira, nega a segunda, o E vira ou. No lugar desse cara aqui eu vou colocar o ou. Então, observem que a letra C, a letra D e a letra E, gente, já é descartada. Essa tá fora, essa tá fora e essa tá fora. Por quê? Porque ele não trocou o conectivo, ele manteve o mesmo conectivo. Então, fiquem espertos, eu tenho que trocar o conectivo. Na negação, o conectivo é substituído. Então, na onde apareceu o E, eu já descartei. Já ficaria com A ou B. Então, eu tenho que negar as duas e mudar o E pelo O. Então, letra A. Beleza. A letra B não é porque ele não negou a primeira parte. Aqui, a negação lógica da sentença. Paulo torce pelo Vasco ou é carioca? Letra A, B, C, D ou E, gente? Vamos lá. Qual letra? Paulo não torce pelo Vasco e não é carioca. Então, qual é o conectivo que está sendo usado aqui? É, o ou, né? Aí troca o ou pelo e. Letra D. E troca o ou pelo e. Nega Então, as duas, né? não pode ser a primeira porque é o ou. Não pode ser a letra B porque mantém o ou. Quem mais? Não pode ser a letra E porque ele está usando o se então. Olha aí, ó. Já eliminei 3. Tá? Não pode ser a letra C porque ele está usando o se então. Só restou a letra D. Observe que só por eliminação eu já cheguei na resposta. Porque eu sei que na negação eu não posso manter o mesmo conectivo. Guardem isso, gente. Na negação de uma proposição composta, o conectivo ele é substituído. Portanto, se está usando ou, não pode ter ou na resposta. Aí, ó, não pode ser A, não pode ser B, não pode ser C e não pode ser E.
Então, alternativa, letra D. Viram que eu nem precisava conhecer toda a regra com profundidade. Bastava eu saber que eu não posso manter o mesmo conectivo na negação. Tranquilo? Então, fica a dica aí. Terceiro aqui. Se João estuda em Vacaria, então João não usa o transporte público da cidade. Ele quer saber a negação. Qual a alternativa como resposta aí? Qual? Eu não escutei. D de dado. D de dado. Vamos lá. Qual é o conectivo lógico que está sendo usado aqui, gente? O conectivo aí é o C, então. se então. Como que eu nego o se então? Vamos lá, me ajude aí. Mantém a primeira, nega a segunda e troca o se então pelo e. Mantém a primeira. João estuda em Vacaria, tem que continuar João estuda em Vacaria. Em Vacaria. Portanto, já não dizer que ele não estuda já estaria fora, né? E depois eu nego a segunda parte. Mas observem, gente, que o que acontece nas alternativas? A letra A, a letra B, a letra C manteve o mesmo conectivo lógico. Pode manter o mesmo conectivo lógico na hora que eu estou negando, gente? Sim ou não? Não. E aí? Entendi, professor. Pode Mantém. manter, pode manter o mesmo conectivo lógico quando eu faço a negação? Não. Não. Pode. Exatamente. Então, não Pode? pode ser letra A, não pode ser letra B, não pode ser letra C, porque aí manteve o mesmo conectivo. Aí eu tenho a letra D e a letra E. Eu sei que o se então tem que ser trocado pelo E, não pelo ou. E na letra E está sendo trocado pelo ou. Por isso não pode ser a letra E, tá? A gente tem aí, ó, que é o ou, tá? O ou aqui, cadê aqui? Não, O mas ou. aí então não vai negar a segunda. Por que que não negou? O que que ele está falando na segunda parte aqui na letra D? A negação você pode tanto retirar e colocar o não, né, professor? Não, não é isso. Veja bem. O que diz a primeira parte? João estuda em Vacaria, certo? Uhum. A regra diz, mantenha a primeira. Aí na Sim. letra D, ele está mantendo. João estuda em Vacaria. Aí o que fala da segunda? Nega a segunda. O que está na segunda? Está dizendo que João não usa o transporte. Lembram? A negação Uhum. de uma negação é uma afirmação? Por isso que eu Isso, disse que para isso que eu negar quis dizer. não é questão de colocar. Pode ser que você coloque, pode ser que você tire o não. Nesse caso, a gente está Entendi. tirando o não. Porque está dizendo que não usa. A negação é dizer que ele usa. Por isso, aqui está negando. Ó. Ele está dizendo que usa. E lá no texto principal dizia que ele não usa. Então, a negação do não usa é dizer que usa. Captaram? Então, a resposta correta, letra D aí. Perfeito? Entenderam aí? Ou alguma dúvida? Entendi, professor. Ok. Exercício 4 aqui, ó. A negação de sou de Rondônia e não torço para o time carioca é. Qual a resposta? E. Letra E, né? Nega a primeira, sou de Rondônia, não sou de Rondônia. Nega a segunda, não torço para time carioca, não torço. Negação, torço. Então, a resposta correta, letra E. Perfeito aí. E troquei o E pelo OU, que é a regra diz para trocar. Maravilha? Outro. A negação da sentença. Paulo não protocolou o projeto de lei até o meio-dia ou Paulo está presente na sessão ordinária é A, B, C, D ou E. B. Qual? E, você falou? B de bola. Ah, B de bola. Beleza. Vamos ver aqui se está certo. Qual é o conectivo lógico presente
nessa proposição aqui? O, O ou. Como que eu nego o ou? E. O ou vira e. Nega o primeiro, nega o segundo, né? E o ou vira e. Então, não Isso. pode ser a letra A, porque na letra A está mantendo o mesmo conectivo. Não pode ser a letra C, deixa eu ver, não, a C está o E. Na letra D, ele está usando o E também, tá certo. Paulo, não pode ser A e nem E, porque está mantendo o mesmo conectivo. Então, eu já tirei fora o A e o E. Aí ele diz, tem que negar as duas. O que que fala na primeira parte? Paulo não protocolou. Como que eu nego isso? Dizendo que ele protocolou. Então, na letra B fala que ele protocolou, tá? Tá aqui fala, ó, protocolou. Na letra C fala, protocolou. Na letra D fala, não protocolou. Ó, então tá fora a letra D. Então, eu já descartei A, D e E. Nega a segunda. A segunda diz, Paulo está presente na sessão. Como que eu nego isso? Dizendo que ele não está presente na sessão. Então, está correto, letra B de bola. Perfeito. Estão captando aí, né? Se Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, então poderá viajar. A negação para a frase é, vamos lá, tempo. E. Letra E. Vamos ver aí se está correto. Qual é o conectivo? O se. O se, então, correto? Como que eu nego o se, então? Me ajuda aí de novo, já esqueci. Como que é mesmo? Mantém a primeira, nega a segunda e troca o se então pelo E. Muito bem, essa regra é conhecida como regra do Mané. mané. Não esqueço, regra do mané. Mantém e nega. Mantém e É a nega. letra E, Mané. professor? Oi? Essa resposta é a letra E? Vamos ver se é. Mantém. Se Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, então eu tenho que manter isso, tá? Eu já adianto a questão das eliminações, né? Pode ser a letra A, gente? Sim ou não? Não. Por que não? Continua com C, então. Porque ele manteve o conectivo sim, então. Não pode manter o mesmo conectivo. Perfeito. Porque ele Letra manteve o conectivo. exatamente, porque ele manteve o conectivo, então não pode ser ela, já está eliminada. Letra B, pode ser letra B? Sim ou não? E por quê? Não, porque ele negou a primeira. Ele negou a primeira, e a regra do Mané diz que tem que manter a primeira. Então não pode ser a letra B, porque ele negou a primeira. Exatamente, perfeito. É importante essas percepções. Letra C, por que não pode ser a letra C? Porque negou também. Ele negou a primeira por causa disso e também porque ele não negou a segunda, né? Que ele fala que ele viaja. Então ele deixou de negar a segunda. Então também não pode ser a C. Por que não pode ser a letra D? Porque tem o então ali, né? Se então. Ele manteve o mesmo conectivo. Não pode manter o mesmo conectivo. Então, só resta como resposta a letra E. Rafael consegue terminar o projeto. Olha só, ele manteve a primeira parte e não viaja. Negou a segunda, porque ele falou que viaja, poderá viajar, então não viaja. Então, manteve a primeira, negou a segunda e trocou o se, então, pelo E, gente. Pessoal, e chegamos ao fim. Tomara que caia assim lá, na banca. Não, a grande maioria desses exercícios são Selecom, tá? Para a gente trabalhar bem essa ideia, não vai ser difícil disso. O que vai mudar? Vai mudar a proposição. É claro que não vai cair uma igual a essa, mas você está já esperta. Vamos recordar antes da gente finalizar aqui. Nós vimos hoje a negação de proposições. Nós podemos negar uma proposição simples ou podemos negar uma proposição composta.
Quando a proposição ela é totalmente simples, o que eu tenho que fazer? Ou eu acrescento o não, ou eu retiro o não. Vai depender de como a frase está sendo apresentada. Se a frase for apresentada sem o aparecimento do não, eu acrescento o não. Se a frase for apresentada com o aparecimento do não, aí eu retiro o não. Tranquilo? Simples é muito simples, né? Ou tira ou põe, tá? Agora, quando for composta, depende do conectivo lógico. Então, nós vimos 3 casos aqui: o conectivo e, o conectivo ou e o conectivo se, então. Se for o conectivo e, o que diz a regra? Nega as duas e o e vira ou. Fechou. Se for o conectivo ou, nega as duas e o ou vira e. Pronto. Se for o conectivo se, então, mantém a primeira, nega a segunda e o se, então, vira e. É a regra do mané. Mantém e nega. Beleza? Passa a régua e fecha a conta. Alguma pergunta, pessoal? Não, sobre esse assunto não. Professor, Tranquilo. desculpa interromper, mas tem uma revisão que eu não consegui encontrar sobre. Tinha aquelas questões para achar valor de x e y, lembra? Somava x e y que dava 88. É dessa revisão que eu queria. Essa não foi a primeira que a gente fez? Se o senhor pudesse repostar para mim o vídeo da correção, porque eu tentei responder, né? E aí eu queria ver a correção. Eu perdi. Tá, eu vou procurar aqui também para ver se eu acho ela, mas eu acho que eu acho sim. Eu vou procurar Tá? aqui e vou colocar lá. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Professor, como eu entrei depois, tem um É. vídeo da primeira aula?